Vou falar um pouquinho da escarlatina. A escarlatina, ela é uma doença exantemática desencadeada pela bactéria Streptococcus do grupo A. Então, basicamente, aqui nós temos uma bactéria causando uma doença exantemática diferente das outras doenças. Então, se temos bactéria, o período de incubação é um pouquinho mais curto, de 2 a 5 dias. Essa bactéria é a bactéria que causa faringoamidalite. Então, a gente vai ter inicialmente aqueles sintomas de faringoamidalite nos pódromos e depois a gente evolui para, então, os sintomas do exantema. O que é importante a gente entender é que essa bactéria, ela libera exotoxinas, principalmente pirogênicas ou eritrogênicas, que vão resultar em alguns quadros clínicos importantes. Então, por ser uma bactéria que ela gera faringoamidalite, é uma bactéria também que é transmitida por gotículas, tá? Então, a transmissão geralmente acontece até 24 horas após o início do tratamento. Tratou 24 horas, você pode então levar a criança para a escola, tudo normal. Bem, como que a gente vê como que é o quadro clínico da escarlatina? A fase prodrômica, então, a gente vai ter ali uma faringoamidalite streptocócica e a gente vai ter a famosa língua em morango ou língua em framboesa. Aqui tem duas fotos. A foto da língua branca, que é a fase inicial da língua em morango, que basicamente a gente tem uma hipertrofia das papilas, mais essa substância branca por cima, e depois ela evolui para língua em framboesa ou em morango, bem característica, que temos a hiperemia da língua e a hipertrofia das papilas, tá? A fase exantemática, nós vamos ter alguns sinais característicos. Primeiro, a gente tem um exantema micropapular, então pequenas pápulas com aspecto bem áspero, então micropapular em lixa. Pode ter chamado de ser tão característico que a gente fala que é um exantema escarlatiforme. Isso, escarlatiforme, se eu não me engano. Então, ele começa aqui na região do pescoço e ele geralmente tem ele tem uma ação, ele progride descendendo, né? É uma progressão distal. A gente tem também alguns sinais, como por exemplo o sinal de Filatov, que basicamente uma palidez perioral. Então, lembrar Filatov faz assim lembrar da boquinha, palidez perioral. E temos também o sinal de Pastia, que basicamente é esse exantema micropapular, só que em regiões de dobras, então aqui nos cotovelos. Além disso, existe uma descamação muito intensa, é como se fosse uma esfoliação das mãos e dos pés, então das extremidades, por conta dessas toxinas. Então aqui a gente tem ali a famosa mão de mecânico. O tratamento vai ser igual da faringoamidalite, a gente vai administrar penicilina em dose única ou a gente pode administrar amoxicilina via oral. Bem, falando um pouquinho agora sobre a mononucleose. A mononucleose, ela é uma infecção causada pelo vírus Epstein-Barr. Se é por vírus, o tempo de incubação é um pouquinho maior. Então, qualquer pessoa que tenha esse vírus pode transmitir. Então, a transmissão é feita por saliva. Então, uma pessoa que tenha transmite na forma aguda e de forma intermitente esse vírus. Então, basicamente, ele é transmitido pela saliva, a famosa doença do beijo. E o que acontece? Ele surge de 30 a 50 dias. Então, a gente pensa, carnaval beijou bastante, depois que acaba a quarentena, começa a surgir a doença. 30 a 50 dias. O quadro da mononucleose, a gente nem separa em pródromos e doenças exantemáticas. Por quê? Porque o quadro é basicamente muito parecido e confundido com uma faringoamidalite bacteriana. Então, o paciente vai ter faringite, vai ter uma hipertrofia tonsilar. A gente vai ver que o que diferencia da questão da faringite bacteriana é que aqui a gente tem uma linfadenopatia generalizada. Então, quando você vai palpar na faringite bacteriana, você só tem um nódulozinho aumentado. Aqui você tem vários nódulos aumentados. Além disso, você pode encontrar essa linfonodopatia, né? Linfonodos no cotovelo, então epitroclear. A pessoa vai se sentir muito cansada, vai ter uma fadiga, então uma febre aguda ou prolongada. E podemos encontrar também a esplenomegalia, que é um sinal bem característico que nos ajuda a diferenciar da faringite amideliana, e o sinal de Högland. O sinal de Högland é o edema palpebral, nem sempre também está presente.
Bem, você só vai apresentar o exantema súbito quando você trata errado, você dá o diagnóstico errado da mononucleose. Você acha que é uma faringite amideliana e daí você trata com o antibiótico, aí depois vai aparecer então o exantema. Bem, falando um pouquinho então das complicações, é mais comum em adultos essa complicação, como o baço está aumentado, se existir traumas ali no local, a gente pode ter a ruptura esplênica, que é muito grave, e a conduta, uma das formas da gente diagnosticar é fazendo, então, vendo um hemograma, e no hemograma a gente vai ver que tem uma linfocitose com atipia linfocitária. Pode ser dosado anticorpos específicos para o vírus Epstein-Barr, mas é um método muito caro, e também os anticorpos heterólogos. Esses anticorpos heterólogos são anticorpos produzidos pelo nosso organismo que se ligam às hemácias de qualquer outro tipo de animais. Por exemplo, se você liga esses anticorpos, joga esses anticorpos no corpo de um cavalo, ele também vai se ligar às hemácias de um cavalo. Então, eles ficam aumentados, esses anticorpos, por conta da infecção pelo vírus Epstein-Barr. E a principal forma de tratamento se você tiver uma tonsila muito hipertrofiada, se você tiver ali muita faringite, né, essa dor local, isso acaba gerando uma obstrução na região, uma obstrução dessas vias aéreas. Nesse caso, a gente pode fazer a administração de corticoides, mas nem sempre a gente vai tratar. Muitas vezes pode ser um quadro autolimitado.